Reexistindo, ouvindo vozes negras, projeto da Escola Municipal Figueiredo Pimentel. Episódio de hoje: Machado de Assis. Apresentação: Professor Igor Castelo Branco. Olá, hoje falaremos sobre Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido simplesmente como Machado de Assis. De origem pobre, era carioca, nascido no Morro do Livramento, área central da cidade do Rio de Janeiro, em 1839. Era descendente de escravos, já que seus avós paternos foram escravos alforriados. Sua mãe, de descendência portuguesa, morreu quando ele ainda era muito jovem. Seu pai, pintor e dourador, era negro. Apesar de não se saber tanto sobre sua infância, é de se imaginar que não tenha sido nada fácil. Tinha epilepsia, doença que o acompanhou durante toda a vida, e era gago. Apesar de tudo, Machado estudou e aos 16 anos já escrevia os seus primeiros textos. Arrumou um emprego como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. Lá conheceu figuras importantes como Manuel Antônio de Almeida, escritor do livro Memórias de um Sargento de Milícias. Essa convivência muito contribuiu para o seu desenvolvimento. Machado trabalhou em diferentes jornais, exercendo diversas funções. Passou a escrever crônicas sobre o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Foram mais de 600 crônicas em 40 anos de carreira. Além de jornalista e cronista, foi escritor de contos, romances e poesias. Também foi teatrólogo e funcionário público, ocupando diferentes cargos em repartições durante sua vida, o que lhe trouxe alguma ascensão social. Não bastasse isso, foi um dos fundadores, em 1897, da Academia Brasileira de Letras, sendo seu primeiro presidente. Escritor de muito talento, retratou a vida cotidiana urbana de forma tão singular, foi o autor de romances dos mais conhecidos da literatura nacional, como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Criou personagens dos mais variados tipos, trazendo críticas sobre a sociedade da época, sobre a burguesia carioca, sobre os brasileiros, sobre o Brasil, país ainda em formação. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, grande amigo de Machado. Após o falecimento de sua esposa em 1904, o autor entrou em depressão e veio a falecer 4 anos mais tarde, em 1908, aos 69 anos de idade. Machado é tido como um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, se não o maior. Não apenas isso, podemos mesmo considerá-lo um dos maiores expoentes da escrita da língua portuguesa. Machado era negro, apesar de diversas vezes ter sido retratado como um homem branco. Apesar de ser contra a escravidão, Machado não foi um militante abolicionista, motivo pelo qual sofreu diversas críticas, ainda em vida e também após sua morte. Há quem sustente a ideia de que o autor não se posicionou de forma veemente contra a escravidão, e há quem, em defesa do escritor, refute essa ideia, alegando que o mesmo criticou sim, através de suas obras, a escravidão e as barbáries praticadas contra os povos negros no Brasil. Mas cabe a nós valorizar a força de um jovem negro nascido numa região marginalizada do Rio de Janeiro e enfrentando problemas de saúde, que provou seu talento e ascendeu através dele. O simples fato de um homem negro conquistar seu espaço numa época de tanto preconceito e segregação já é motivo para o reverenciarmos, ainda mais
se levarmos em conta o grande expoente da literatura que foi Machado de Assis.